Adoção no Brasil. Por que é tão lento o processo? Existe algum impedimento para a adoção devido ao fato de estado civil, orientação sexual ou a questão de renda familiar, ser rico, ser pobre? Como é que funciona isso daí? Vamos ver isso hoje? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pensando Direito com você. Hoje nós vamos abordar esse tema aí, adoção no Brasil. E para isso nós temos aqui hoje o nosso convidado, aquele especial, viu, que eu trouxe para vocês hoje. Dr. Carlos Públio, ele que é advogado, professor universitário, mestre em Ciências Sociais, doutor em Memória, Linguagem e Sociedade, e hoje está aqui conosco para falar acerca desse tema. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse canal, tá bom? Professor, por que essa demora, essa lentidão tamanha no processo de adoção aqui no Brasil? Isso eu pergunto, porque se observarmos os números mais atuais, os de 2023, nós podemos ver que mais de 4.000 crianças que estão para adoção e outras 5.000, mais de 5.000 que estão ainda em processo de adoção. E há essa demora, essa lentidão, a morosidade nesse processo. Devido ao quê? Bom, primeiro a gente tem que entender o processo de adoção. A adoção no Brasil, há um tempo atrás, ele é um processo que tinha uma série de problemas, denúncias, e o Poder Judiciário passou a ser mais rigoroso no cumprimento da lei. O Brasil já teve escândalos de tráficos, inclusive aqui na nossa região. Então passou a ser mais rigoroso. Por outro lado, você tem uma legislação que tem uma exigência muito grande. A retirada da criança de uma família, o afastamento, é um processo complexo. Ele exige uma série de etapas. A criança tem o direito a viver na sua família originária, que é chamada família natural, de onde ela vem, daquele lugar que eu estou falando, daquela família. O afastamento dessa criança, dessa família, pode se dar por vários motivos. Na maioria, por violação de direitos, negação dos direitos. O poder familiar, ele é uma consignação também de obrigações. Quando essas obrigações elas não são cumpridas e coloca esse desenvolvimento em risco, essa criança, essa família, ela é afastada. Porque essa criança agora é um sujeito de direitos. Ela tem um direito ao desenvolvimento saudável, ela tem um pacote de direitos aí, direitos humanos e assegurados constitucionalmente que devem ser efetivados. Então esses pais, eles devem, ou esse pai ou essa mãe, deve efetivá-los. Mas quando isso acontece, tem uma série de interferências de políticas públicas municipais até constatar. Então não é só uma fala tirar uma criança de lá. Então a primeira coisa é um afastamento, a não ser quando seja algo muito grave e já seja constatado como, por exemplo, um abuso sexual. Aí é mais drástico. E aí, a retirada já é imediata. Já é imediata, porque não tem como você fazer aí um ajuste. Mas em outras violências, a depender dessas violências, esse afastamento, ele pode ser temporário para se tentar o retorno dessa criança para essa família. Porque a educação com violência é algo ainda muito presente na nossa sociedade. Quando você fala, você tem uma lei que proíbe educar uma criança castigando ela fisicamente, mas a sociedade reage imediatamente a isso. É cultural, castigar a criança, bater na criança. Então você tem uma lei que proíbe isso, que chama Lei Menino Bernardo, que é uma lei que proíbe o castigo físico. Mas muitas vezes, você tem outras violências, você tem a violência psicológica, que é uma violência bastante complexa,
porque ela não deixa marcas. Isso para o direito é uma complexidade muito grande, porque você vai em busca de prova e você, como advogado, sabe bem disso, que para você fazer uma intervenção você precisa de uma prova, quanto mais, ainda mais uma questão de um afastamento. Então, às vezes, na violência psicológica isso é muito complexo, apesar de ser uma violência tão cruel como as outras, porque você desqualifica aquele sujeito. Então, depois que você nasceu, minha família virou um inferno, você só me causa problemas, então você vai desqualificando esse sujeito. E muitas vezes, para você perceber isso, não é tão simples. Então, você precisa de atendimento psicológico. Esses atendimentos psicológicos, eles não são atendimentos que eles acontecem assim, não é uma consulta médica. Então, você tem que criar vínculos, você vai ter que fazer vários atendimentos, até para você não causar uma injustiça. E depois, uma tentativa até de retorno para essa família, se essa família ela conseguir mudar a sua perspectiva, porque às vezes ele cuida, ele alimenta, mas ele castiga fisicamente. Então, não quer dizer que esse sujeito é cruel como um todo, né? Você vai ver isso aí em todas as classes sociais, as pessoas batem nos seus filhos e elas ficam horrorizadas quando você traz isso. E até diz, o filho é meu, eu bato se eu quiser. Então, precisa primeiro ter essa análise para saber se a criança ela está apta para adoção ou não. Aí entra Conselho Tutelar, aí entra CREAS, que é um programa municipal de atendimento psicológico, social, visitas. Então você tem uma série de questões aí que vai formar relatórios até que isso chegue ao Ministério Público, que na sua grande maioria é o autor da ação, porque são os seus genitores que estão os representantes legais que estão violando o direito. Então ele vai ser o autor da ação. E aí você vai ter, neste caso, a destituição desse poder familiar, que é outro processo complexo para você fazer, porque aí você agora já tem uma fase que é uma fase judiciária, que se vai analisar, porque essa destituição desse poder familiar, ela é necessária para essa criança ir para um cadastro de adoção. E muitas vezes, e aí eu estou falando de pais que estão ali presentes, porque você tem adoção também por abandono, por pais que desaparecem. E você tem que citar esses indivíduos, e essa citação você tem ali umas exigências legais, até que você chegue a citar por edital esse indivíduo, porque o fato dele ter desaparecido já é um fato para ensejar a adoção, mas você precisa citar esse indivíduo, porque você não pode fazer. Mas o objetivo em si é dar proteção dessa criança, né? Para fazer da melhor maneira, porque é complexo você tirar uma criança de uma convivência para inserir em outra convivência. Ela vai ter que se adaptar. Pode ser até que seja melhor para ela e deve ser melhor, é uma exigência para a lei. Mas você ainda não sabe que tudo isso vai acontecer, porque você rompe aquela criança daquela convivência, você está apagando as memórias. Isso não quer dizer que eu estou defendendo que a criança deva ficar na sua família biológica, porque isso acontece muito. Muitos juízes e promotores insistem, porque acham que a melhor família, o melhor lugar para se ficar é na família biológica. Não é. Nem sempre. Na atual conjuntura, família é aquele que gosta, que ama, que cuida. Isso é família. No direito tem algo a mais, tem um plus que é escola, é saúde, é alimentar, é educar. Então são várias coisas que vão, tudo isso vai compor esses relatórios para dizer, olha, excelência, esses pais, eles não são qualificados para cuidar dessa criança. Aí vem o outro processo, que é analisar aqueles sujeitos que serão qualificados, que foi a sua pergunta aí, a outra pergunta sua sobre a questão se há impedimentos. Há os impedimentos legais, já dito pela lei, que os avós não podem adotar, os ascendentes não podem adotar, mas a jurisprudência hoje vem flexibilizando, porque na prática está muito comum. É comum, mas você vê, às vezes, pai ou a mãe, às vezes não tem
aquele cuidado, né? Então acaba ficando sempre para os avós, né? Pra avó. E aí, o que não deveria ser, quando a rede municipal aproximar dessa criança, deve buscar esses pais para ter responsabilidade, porque há uma trama familiar. A família é cheia de tramas familiares, né? Então, o que acontece? A menina nova que engravida e que não teve um cuidado que ela deveria ter, a questão do sexo mais jovem, essas questões, acontece engravida, e aí aquela família olha e diz assim, ela não vai ter condição de criar essa criança porque é imatura. Aí esses avós acabam assumindo esse papel de pais. Inclusive a criança passa a chamar o avô e a avó de pais, o painho ou mainha, né? E aí o judiciário vem entendendo que quando essa relação é substituída, na prática ela já é substituída, em casos específicos, é possível, ela já vem flexibilizando. Então, o tutor também e o curador, eles também têm regras para adotar, só depois que ele fecha a tutoria e a curadoria, a curatela, presta contas ao judiciário que está tudo bem, e aí eles podem adotar. Antes disso, eles não podem adotar. Professor, e no caso nós vimos até no ano passado, houve um caso desse nacional de entrega de um bebê para um terceiro. Isso daí, como funciona? Essa terceira pessoa recebe essa criança lá. Esse processo de adoção pode ser legalizado ou não?